Boa tarde, Maicon. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Maicon, a gente ouviu o pronunciamento do Kahneman, a gente ouviu o pronunciamento do Renato, que chegou a falar na terça-feira que depois daquela coletiva só iria falar de jogo. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do capitão da equipe, um dos líderes do vestiário, sobre as saídas dos profissionais, de uma certa forma, e principalmente sobre as declarações do Kahneman, e se você reafirma o que foi dito pelo Renato, que está tudo 100% do Grêmio, e crise aqui é como procurar minhoca no asfalto. Então tu quer que eu tome esporro dele lá, né? Se ele falou que o assunto está encerrado, tu tá me perguntando aqui, tu quer que eu tome esporro dele lá, né? Não, na real, tudo que o professor explicou aqui, a manifestação do Kahneman, pra gente que está aqui há bastante tempo, né? Essa é a minha 6ª temporada aqui no clube. Eu convivi com todos esses profissionais esse tempo todo. É ruim, a gente fica triste pela saída, mas, como o professor falou, existe hierarquia no clube, as coisas vêm lá de cima e o nosso dever aqui é treinar e jogar, procurar fazer o melhor dentro de campo para trazer alegrias para o nosso torcedor, para o clube e, consequentemente, para a gente e para a nossa família. Então é uma situação que já foi resolvida. Sem dúvidas, a gente tem muita gratidão pela colaboração que todos esses profissionais deram para o clube, nessas conquistas que a gente teve nesses últimos anos. Mas o futebol é dessa maneira. Até nós, jogadores, vocês também, na empresa de vocês também, são analisados a cada dia, a cada situação que vocês vão representar a empresa de vocês. O jogador, quando não está bem também, sempre procura respirar novos ares e ir para outros lugares. Então é uma situação que realmente todos nós ficamos tristes, mas que a diretoria achou melhor tomar essa decisão e a gente tem que se preocupar em fazer o nosso trabalho dentro de campo, procurar fazer o nosso melhor e continuar em busca das conquistas que a gente teve nos últimos anos. Maicon, falando um pouquinho sobre o início de temporada, o jogo de ontem, a gente viu que até a questão física não foi tão predominante, né, na partida. Claro que o Caxias já está há muito mais tempo se preparando, vocês estão há 10 dias, como disse o Renato, ou algo parecido com isso. Na tua opinião, a dificuldade maior do início dessa temporada vai ser a questão física ou mais o encaixe mesmo da equipe por causa das peças novas? O início, ontem até no vestiário a gente estava conversando que é sempre bom você ir corrigindo com vitórias, né? Com derrota é sempre complicado, fica clima de velório, né? Ninguém gosta de perder, né? Mas como você falou também, eu não vi tanta diferença assim na parte física, até porque a maior parte do tempo a gente ficou com a bola, né? Faltou a gente caprichar ali na última parte do campo, procurar o companheiro melhor colocado, finalizar melhor, mas isso em 10, 12 dias que a gente está trabalhando, sem dúvidas a gente vai crescendo durante a competição, essas coisas vão acontecendo naturalmente, né? E consequentemente a gente vai voltando a fazer o que a gente está acostumado. Ô Maicon, a gente sabe que o Renato é muito pelo grupo, né? Blinda, recupera, mas ele chegou aqui e falou sobre o André, né? Que cansou, que o jogador também daqui a pouco tem que procurar um novo rumo, porque é da vida e faz parte do futebol. Tu conversaste com ele, com o André, teve alguma conversa, porque você é um dos líderes do grupo, o André, a gente sabe que, a gente vê que é querido por todos. Teve alguma conversa com ele, para não ser abalado daqui a pouco, não ficar batido? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, umas 2 oportunidades eu me manifestei pro Tardelli, né, porque eu também me coloco no lugar do companheiro, porque eu já vivi esse momento no São Paulo. Eu sei o quanto é ruim. E lá no São Paulo eu tive o suporte do maior ídolo do clube, que foi o Rogério, né? Quando eu falei que eu queria sair, o Rogério fez de tudo para eu poder permanecer, né? E onde eu encontro o Rogério, às vezes a gente vai jogar contra, ele sempre fala que se eu tivesse ido pela cabeça dele, talvez nada disso teria acontecido na minha vida, né? O que aconteceu aqui no Grêmio, que foi a melhor decisão que eu tomei, porque quando tu não está bem no lugar, tu tem que procurar novos ares, novos desafios, né? E eu vim para o Grêmio e as coisas mudaram de uma maneira que acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia acreditar que isso tudo poderia acontecer. Então eu me coloco no lugar dele, eu sei que é ruim, né? Você vai para o jogo
com a desconfiança de todo mundo, né? Por mais que todos os companheiros te dêem o suporte, o treinador acredita em você, o torcedor vê muito pelos jogos, né? Ele quer a resposta ali dentro dos jogos, que você possa fazer gol. O André, atacante, ele tem que fazer gol. O Tardelli, atacante, ele tinha que fazer gol, né? Mas tem o dia a dia dele, as coisas que ele faz, o profissional que ele é. Então eu sempre falava, André, tem que continuar trabalhando como você sempre fez. As coisas daqui a pouco vão mudar. O futebol, o professor Renato sempre fala, é igual viaduto. Uma hora tu tá por cima, outra hora tu tá por baixo. Tu tem que estar preparado para essas situações. Você é um cara maduro, experiente, já viveu coisas boas em outros clubes, já passou por isso também em outras situações, né? Mas também chega uma hora que não adianta a gente também ficar dando murro em ponta de faca. O companheiro realmente tem que entender isso e saber que, de repente, se ele for para uma nova equipe, as coisas podem começar a melhorar para ele, respirar novos ares. A gente sabe da qualidade do André. Muitas das vezes também eu fui um cara que defendi ele porque o nosso estilo de jogo aqui não favorecia muito ele, porque não tem num jogo, na partida, você vê o André com 5, 6 oportunidades de finalizar no gol e ele perder. É muito difícil, porque o nosso estilo de jogo favorece muito os extremos do time, que é o Everton, o Alisson, do outro lado, a gente joga muito pelo lado do campo, os adversários fecham muito o meio, então é complicado para o atacante. E muitas das vezes o André ficava sozinho, até pelo estilo de jogo nosso, né? E o André nunca tinha bastante chance assim para fazer gol. Mas não tem essa, que é clube grande, você vai ser cobrado, se eu errar, eu vou ser cobrado, como eu sou, todos os jogos, e outros companheiros também. Mas a gente torce aí para que tudo se resolva da melhor maneira, e se o André for para outra equipe, que ele possa ter o sucesso que ele sempre teve até chegar no Grêmio. Maicon, 2019 terminou com a expectativa de que no início de 2020 você fosse um desfalque, seria um desfalque por conta da cirurgia que foi falada, levantada. Eu queria saber a sua versão, o motivo pelo qual você não passou por cirurgia e até, se me permite, a concorrência, a chegada de novos companheiros como o Lucas Silva, os garotos que estão aparecendo muito bem, também motiva você não fazer para continuar provando o seu valor? Não, na real eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu acho que chegada de novos jogadores aqui de qualidade só fortalece o grupo. O dia que o torcedor entender que aqui não tem concorrência, que o que chega aqui é para agregar, para acrescentar, e que toda vez que um jogador não possa jogar, você não vai sentir falta dele, você vai saber que tem uma outra altura que pode entrar ali. E alguns campeonatos talvez a gente deixou de ganhar porque faltava entrosamento, ou o torcedor questionava o fulano que ia jogar, o ciclano. Então pode chegar qualquer jogador aqui que não vai mudar a minha opinião, a minha maneira de comportamento dentro do clube, né? Sem dúvidas, se chega jogador de qualidade, vai aumentar o meu rendimento, vai fazer com que eu esteja sempre em alto nível, não só eu, mas como ele também, porque ele sabe que do meu lado também tem muita qualidade, como eu sei que tem lá. A questão da minha cirurgia, eu não ter feito antes de sair de férias, porque não era uma situação de você vai operar o cruzado, você tem que operar, que daqui a 6 meses, 7, você vai voltar e vai jogar. Não era isso. Um dia, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês entrevistem o médico do clube e pergunte a ele, porque foi feito uma consulta com um especialista aqui em Porto Alegre e eu questionei várias situações para ele. Se eu fizesse cirurgia, eu iria ficar 100%, se eu não iria, se quando eu parasse de jogar bola, eu ia poder ter uma rotina de, eu quero jogar um futevôlei, uma pelada, se não iria me atrapalhar. Então foram consultadas várias situações. Se eu fizesse cirurgia, quanto tempo demoraria para eu poder voltar a treinar? Então por isso eu resolvi ir de férias, consultar outras pessoas, fazer outros tipos de trabalho nas férias, para que eu tivesse uma segunda opinião. A primeira eu já sabia que era operar. E a minha situação é de cartilagem. Cartilagem você não consegue reconstituir a cartilagem, não tem jeito. A minha está no nível máximo, não tem como eu ir ali, comprar uma, botar aqui e vai ficar boa. Não tem. Eu posso fazer a cirurgia, pode ficar boa, mas também não pode. Então foi uma decisão minha, eu consultei o professor Renato, os médicos, todo mundo. Achei que
se eu fizesse um trabalho como algumas pessoas que entendem disso me passaram, eu poderia suportar. A pré-temporada minha foi muito boa. Vocês acompanham o dia a dia aqui, viu que eu treinei todos os dias. Todos os dias. Acabava o treino, eu corria, ou ia para academia. O treino era 9h30, eu chegava bem antes para poder fazer meu trabalho de fortalecimento. Ontem, depois de muito tempo, eu consegui jogar 90 minutos. Não é o ideal, mas já é um grande passo para uma pessoa que iria operar. Então tem toda essa situação. Não era uma coisa que, machuquei ali, vou operar daqui a 3 meses. Então por isso que teve muita calma para não tomar uma decisão precipitada e de repente atrapalhar a minha carreira daqui para o final, né? Que quero jogar mais 2, 3 anos, de repente eu ia ter muita dificuldade. Então por isso que eu resolvi não operar. Deixa eu voltar para outra questão que você estava falando antes sobre a sua liderança no grupo. Você falou com o André, falou com o Tardelli. Imagino que você tenha conversado também com o Luan em algum momento, que vocês brincavam, chamavam ele de magrelo, vocês gostavam muito dele. Você conversa com esses jogadores que não tiveram um bom 2019 e em outros áreas pode ter um bom 2020. O que você diria para os jogadores que nessa mesma situação não tiveram um bom 2019 e podem ter um outro bom 2020, como Thiago Neves e Diego Souza, por exemplo? Na real, eu tiro de exemplo né? Eu convivi 3 anos no São Paulo, não mudei meu estilo de jogar do que eu jogo aqui, não fiquei mais rápido nem mais lento, sempre fui assim. Né? E as coisas não estavam acontecendo comigo, eu recebi um convite do Grêmio, achei que era o momento de sair, que de repente eu poderia dar a volta por cima e mostrar para as pessoas que eu tinha qualidade de fazer e de vestir a camisa que eu estava vestindo. E as coisas foram acontecendo. Você não vai mudar o teu cenário de um ano inteiro ou de 2 que tu não esteve bem da noite pro dia. Tu tem que trabalhar, tu vai chegar. O Grêmio, eu sempre falo para muitos amigos meus que me perguntam se o Grêmio é isso tudo mesmo que falam para ele. Eu falo que sim, porque aqui é um clube diferente. A maneira como o presidente lidar com a gente, como ele se preocupa com cada um aqui. Ele não vê o jogador da base que está subindo agora, comigo, com o Jeromel, que somos mais experientes do clube, do grupo. Diferença de tratar a gente, trata todo mundo igual. Então isso é muito importante para que você tenha sucesso dentro do clube. O treinador pensa da mesma maneira. Para ele não tem idade, não tem nome, não tem salário. É quem tiver melhor e quem tiver mais focado para representar e vestir a camisa do Grêmio e trazer vitórias e títulos para o clube. Então, esses jogadores que talvez não tiveram um ano muito bom, sem dúvidas estão com muita disposição para encarar um novo desafio, numa grande equipe, com grandes jogadores, com grande treinador, um clube que dá suporte em tudo que você precisa. O jogador vai chegar, se chegar, ou o Diego Souza, o Thiago Neves, ou outros jogadores que nesse início de temporada tem bastante sondagens, vai chegar aqui muito motivado para poder fazer o que eles fizeram na carreira deles no longo dos anos aí. Thiago Neves é um grande jogador, Diego Souza teve uma passagem aqui fantástica também. Então, esquecer de jogar futebol, eles não esqueceram. Todo jogador tem um momento ruim. Você vai alternar. Diferente, Cristiano Ronaldo e Messi, que estão aí há mais de 10 anos, um tentando bater o recorde do outro. São 2, 3. Olha quantos jogadores tem pelo mundo todo. Todo mundo vai oscilar bastante. Um ano tu vai fazer uma temporada muito boa, como foi o caso do Luan que você falou. Eu cheguei em 2015, o Luan foi o melhor jogador de 2015 e artilheiro do time. 2016, ele foi o melhor jogador do time e artilheiro do time. 2017, ele foi o rei da América, ganhou Libertadores. Então, você vai falar o quê? Teve um rendimento abaixo do que todo mundo estava acostumado a ver, saiu, vai respirar novos ares. É bom para o jogador, é bom para o clube também. É claro que a gente queria que o Luan ficasse aqui 10 anos com a gente, jogando como ele sempre jogou. Mas às vezes não acontece, isso é difícil, entendeu? Então, que esses jogadores aí que se chegarem, que não tiveram bom rendimento no ano passado ou 2 anos atrás, que possam chegar aqui motivado e saber que tem
um grupo de jogadores que vai receber muito bem e vai fazer com que eles possam render o que eles estão acostumados a fazer. Maicon, continuando nessa linha de você ser um jogador mais experiente do vestiário, que conversa com os jogadores, o pessoal que saiu ou o jogador quando está lesionado, falando sobre um jogador que é jovem, está se curando de uma lesão e às vezes anda meio cabisbaixo nas redes sociais, que é o Jean-Pierre. Como vocês prestam esse apoio para ele? Porque às vezes após uma lesão, o jogador ele precisa também de um apoio psicológico muito grande para saber que ele pode voltar a render o que ele já rendeu o dia. Então, queria saber como está essa relação de vocês com ele, para ele dar uma animada e acreditar um pouco mais na recuperação. É, sempre ruim, né? O Jean vinha de uma temporada muito boa ano passado e numa decisão ele não pôde atuar porque se lesionou, faz parte. A gente treina todos os dias, joga com frequência, então a gente está sujeito a se machucar. Ninguém aqui é de ferro. A gente sabe que a qualquer momento você pode ter uma lesão, independente da idade. Se você tem 30, 40, se você tem 18, 19, a gente vê que toda hora tem jogador se machucando, porque nós somos atletas de alto rendimento, o esforço é muito grande no dia a dia de treino, de jogos, então isso acontece, é natural. Mas ele também já não é tão jovem assim, ele é maduro o suficiente também para entender que isso ele vai ter durante toda a sua carreira. Que não adianta você, nesses momentos, você baixar a cabeça, desanimar, porque aí você só vai se afundando, as coisas vão piorando, tu não consegue tirar forças para voltar, aí tu fica na fisioterapia, você fica vendo lá todo mundo no campo treinando, dia de jogo, o estádio cheio, você não poder estar ali dentro, estar ajudando, é complicado, mas ele sabe a importância que ele tem para a gente vai precisar dele durante o ano. O Jean, eu sou um cara que admiro ele bastante, né, acompanho no dia a dia, já fui em Eldorado ver jogos dele, não só dele, mas de outros jogadores também. Tem um potencial muito grande, né, e a gente espera que ele possa se recuperar o quanto antes. Ele sabe que tem o apoio de todos nós aqui, do treinador, da diretoria, né, então tentar com que cure a lesão o quanto antes para ele poder voltar para o campo, voltar a fazer as coisas que ele gosta, que é jogar, de ajudar a gente, e a gente fica nessa torcida. Maicon, agora sobre outro jogador, já que a gente está nesse momento de conselhos, de conversas, principalmente, o Everton. Novamente surge muito a possibilidade dele deixar o Grêmio nessa janela, se fala inclusive de uma transferência para o futebol da Inglaterra. Ele tem falado com vocês, ele tem te procurado para falar sobre essa possibilidade de deixar o Grêmio, e na tua visão, o quanto pode influenciar na temporada do Grêmio não ter o Everton? O Everton, hoje, na nossa equipe, é o melhor jogador do nosso time, né, nos últimos 2 anos aí. Vem se destacando bastante, ajudando a gente, e é natural que você receba sondagens de clubes de fora, né, até porque ele é jovem, tem uma qualidade muito grande, foi campeão pela seleção. É claro que se for bom para o Everton, para o clube, a gente fica chateado se ele for, mas feliz porque também está, de repente, realizando um sonho dele, que é jogar na Europa, né? Vai fazer falta se realmente for embora, mas eu acho que, apesar de novo, ele é maduro, ele é inteligente, ele sabe que não pode deixar isso influenciar no rendimento dele dentro do campo, que ele, se realmente as coisas estiverem caminhando para ele sair, que ele possa desfrutar esses últimos momentos aqui também, com nós jogadores, com a torcida, porque sem dúvida vai deixar muita saudade para todos nós aqui, pelo que ele faz dentro de campo, né? E é só desejar felicidades, né, se realmente acontecer isso, mas enquanto ele estiver aqui, sem dúvidas, ele conversa bastante com a gente, que está focado aqui. Você pode ver nos treinamentos, nos jogos, o Everton está sempre procurando fazer o melhor, ajudar a gente da melhor maneira possível, e é assim que ele vai ficar sendo lembrado aí por todos nós e pela torcida, pelo profissional que ele é e por tudo que ele conquistou aqui dentro do clube. Feito. Obrigado, Maicon. Obrigado, gente. Maicon, só para esclarecer, tu segue fazendo tratamento pro joelho? Até 2022. Até parar de jogar. Aí quando eu parar de jogar, eu paro. Tem que fazer, senão não dá. E a dor, Maicon? Não, tem, tu disse. Tá de boa.